Aberto o trabalho da sessão. Peço ao secretário fazer a leitura do termo da ata eletrônica 855/2020. Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná. Termo da ata eletrônica 855 de 2020. Segundo período, terceira sessão legislativa e 16ª legislatura. Lista de presença. Mesa diretora Evalmira Aparecido Siviero. Presidente, Gilberto Luiz Mossato, vice-presidente, primeiro secretário Luiz Henrique Ranussi e segundo secretário José Aparecido Meneguim. Demais os vereadores presentes, Valéria Cristiano Pusner Elbel e Vlamir Wagner Vada. Vereadores ausentes, André Vilava Leal, Fernando Fabrício Pagliassi e Gelson Devec. Expediente. O termo da ata anterior, número 854, após ser lido, foi submetido à discussão do plenário, não sendo discutido. Passou para a votação do plenário, ficando aprovado por 6 votos. Expediente recebido do presidente da mesa, edital de convocação número 2 de 2020, dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Amélia, para deliberação da matéria em pauta na ordem do dia. Pequeno expediente não teve, grande expediente não teve. Na ordem do dia, o projeto de resolução 001-2020, que dispõe sobre o crédito adicional especial no valor de R$12.000, autorizado pela lei número 1479 de 2019. Foi submetido em discussão e votação única, não sendo discutido, passou para a votação, ficando aprovado por 5 votos a favor. Explicação pessoal. Não teve. E nada mais a tratar, o presidente declarou encerrados os trabalhos da sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, às 20 horas, e solicitou a assistente administrativa Marlene Martins para lavar o presente termo de ata, que ele discutido e aprovado, será devidamente assinado pelos vereadores. Está em discussão a ata anterior, número 855/2020. Como não tem ninguém interessado em discutir, passo para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. Está aprovado por 9 votos. Expediente recebido do Executivo Municipal. Ofício número 005/2020. Encaminhando a essa Casa de Leis programação financeira para 2020. Prefeitura Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná. Ofício número 005/2020. Santa Amélia, 10 de janeiro de 2020. Senhor presidente, para dar cumprimento aos artigos 8º e 13 da Lei Complementar número 101/2000, vimos através do presente encaminhar a esta Casa de Leis os instrumentos de planejamento que tratam da programação financeira para o exercício de 2020. Atenciosamente, Jarbas Carnelos, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Evalmir Aparecido Siviero, presidente da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná. Decreto número 2 de 2020, súmula, dispõe sobre a programação financeira mensal e cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício de 2020. O prefeito municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, decreta, artigo 1º, em cumprimento às determinações contidas no artigo 8º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, fica estabelecida a programação financeira de arrecadação mensal e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício de 2020. Artigo 2º. As receitas previstas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020 ficam desdobradas em metas bimestrais de arrecadação, consoante ao disposto no artigo 13º da Lei Complementar 101/2000. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, 10 de janeiro de 2020, Jarbas Carnelos, prefeito municipal. Expediente recebido diverso. Expediente recebido do prefeito de Cornélio Procópio, Amin Ranussi. Voi Paraná, amigos de Cornélio Procópio e região. Com satisfação partilho com vocês mais um ótimo momento da nossa cidade. Refiro-me ao programa Voi Paraná, projeto do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que integra nossa cidade e região aos demais aeroportos do Brasil e do mundo, com voos saindo do Aeroporto Municipal Francisco Lacerda Júnior,
sendo o mais próximo da nossa população, operadas pela empresa Gol, com aviões de alta tecnologia, que oferecem total segurança e conforto, em 3 voos semanais, às segundas, quartas e sexta-feiras, com destino ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, na capital do estado, Curitiba. Salientamos que poucas cidades do Paraná dispõem desse benefício, inclusive cidades paulistas poderão utilizar-se desse novo formato de viação aérea mundial. Somos a única opção na região do norte do Paraná, além de Londrina, a proporcionar esta praticidade. O maior objetivo do Voe Paraná é interligar nossas cidades aos aeroportos para outras conexões, seja para uma simples viagem de negócio, saúde ou turismo. Agora é possível chegar mais rápido. Na hora de viajar, avalie e opte pela praticidade e economia, comparando os benefícios. Faça de suas viagens algo mais rentável. Afinal, sair daqui é muito mais vantajoso. Você economiza com pedágios e gastos com combustível, estacionamento, diárias e taxas de embarque. Voe Paraná, rumo ao desenvolvimento, quebrando paradigmas e garantindo mais conforto para quem necessita de viagens rápidas e seguras. Bons voos e ótimos negócios. Grande abraço. Ramin Arnush, prefeito de Cornélio Procópio. Ofício número 034/2020, recebido do Ministério Público de Bandeirantes, encaminhando cópia da recomendação administrativa número 01/2020. Ministério Público do Estado do Paraná, ofício 34 de 2020, Bandeirantes, 21 de janeiro de 2020. Prezado senhor, cumprimentando-o, visando instruir procedimento administrativo 01418-00356/9, venho por meio deste encaminhar cópia da recomendação administrativa 01/2020, documento anexo, para conhecimento dessa respeitável Câmara Municipal. Ao ensejo, renovo votos de estima e elevada consideração. Leonardo Gomes Ferrari, promotor substituto, ao ilustríssimo senhor Evalmir Siviero, presidente da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná. Assim, assinala-se o prazo de 10 dias para que as autoridades mencionadas comuniquem ao Ministério Público quanto à adoção das providências adotadas. Desse ciência por ofício à Câmara de Vereadores e ao Conselho Municipal de Saúde de Santa Amélia, Paraná. Bandeirantes, 20 de janeiro de 2020. Leonardo Gomes Ferrari, promotor substituto. Proposições apresentadas pela mesa da Câmara. Projeto de lei número 002/2020, iniciativa do Legislativo Municipal, que na forma do artigo 37x da Constituição da República, concede o reajuste de 4,48% aos servidores efetivos e pensionistas da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná, com base no índice da inflação de 2019, INPC e IBGE. Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná. Projeto de lei de iniciativa do Legislativo, número 2 de 2020. Súmula. Na forma do artigo 37, parágrafo 10 da Constituição da República, concede o reajuste de 4,48% aos servidores efetivos e pensionistas da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná, com base no índice de inflação de 2019, INPC e IBGE. No uso das atribuições que nos confere a Constituição da República e a Lei Orgânica do Município de Santa Amélia, Paraná, estamos submetendo à apreciação do plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica concedido o reajuste de 4,48% aos servidores efetivos e pensionistas da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná, a partir de 1º de março de 2020, com base no índice de inflação de 2019 e INPC e IBGE. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná, em 11 de fevereiro de 2020. Evalmir Aparecido Severo, presidente. Gilberto Luiz Mossato, vice-presidente. Luiz Henrique Ranoso, primeiro secretário. José Aparecido Meneguim, segundo secretário. Justificativa. Como se sabe, o servidor público tem direito ao reajuste anual, na forma do seguinte artigo da Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, artigo 10, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio decretado ao parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Neste sentido, o índice anexo apontado pelo setor de contabilidade é o INPC-IBGE 2019, que ficou em 4,48%. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santo Américo, Paraná, em 11 de fevereiro de 2020. Evalmir Aparecido Severo, presidente. Gilberto Luiz Mossato, vice-presidente. Luiz Henrique Canuso, primeiro secretário. E José Aparecido Meneguim, segundo secretário. Projeto de lei número 001/2020, de iniciativa do Legislativo Municipal, que confere nova redação ao artigo 9º da Lei Municipal número 1114/2005 e acrescenta o artigo 9º ao mesmo diploma normativo. Câmara Municipal de Santo Américo, Paraná, projeto de lei de iniciativa do Legislativo, número 001/2020. Súmula. Confere nova redação ao artigo 9º da Lei Municipal 1114/2005 e acrescenta o artigo 9º-A ao mesmo diploma normativo. No uso das atribuições que nos confere a Constituição da República e a Lei Orgânica do Município de Santo Américo, Paraná, estamos submetendo à apreciação do plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 9º da Lei Municipal 1114/2005 passa a ter a seguinte redação. Artigo 9º. O controle interno instituído pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como unidade seccional da UCI. Artigo 2º. Acrescenta-se ao artigo 9º a Lei Municipal número 1114 de 2005 com a seguinte redação. Artigo 9º-A. O controle interno do Poder Legislativo será exercido de forma conjunta pela Unidade de Controle Interno do município, coordenada por servidor público nomeado pelo Executivo, nos termos desta lei, sem que haja necessidade de nomeação de servidor da Câmara Municipal para acompanhar o trabalho de fiscalização. Parágrafo único. Para todos os efeitos legais, o coordenador da Unidade de Controle Interno do município é o responsável por exercer o controle interno do Poder Legislativo Municipal, observando as exigências do ordenamento jurídico do Tribunal de Contas do Paraná, do Ministério Público e demais órgãos de fiscalização. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santo Américo, Paraná, 6 de janeiro de 2020. Evalmir Aparecido Severo, presidente. Gilberto Luiz Mossato, vice-presidente. Luiz Henrique Canuso, primeiro secretário. José Aparecido Meneguim, segundo secretário. Justificativa. Com o presente projeto, pretende-se adequar a Lei de Controle Interno, Lei Municipal número 1114/2005, ao que exigiu o TCE Paraná, no processo de julgamento das contas de 2018, abaixo citado. Com efeito, considerando a pequena estrutura desta Câmara Municipal, com poucos servidores, o mais recomendável é que esteja submetida ao controle interno municipal, isto é, sem necessidade de ter que designar algum servidor para fazer ou acompanhar o trabalho. No mais, embora a lei determine a nomeação de um servidor do Legislativo como responsável pela unidade seccional do controle interno, isso nunca ocorreu na prática. A mudança pretendida, portanto, apenas vai servir para adequar o que já vem ocorrendo. Além da determinação da Corte de Contas, o Ministério Público Estadual concorda com tal desiderato, consoante recomendação administrativa 004/2019, oriunda do GEPátria de Santo Antônio da Platina, nestes termos. 1.1. Nos municípios de pequeno porte, onde haja número reduzido de servidores, é possível que o controle interno do Poder Legislativo Municipal seja exercido pelo controlador interno do Executivo, caso haja concordância dos gestores, assim como é regular que cada poder tenha seu próprio sistema de controle interno, com atuação de forma integrada, nos termos do artigo 70 e 74 da Constituição Federal de 88,
bem como nos artigos 54 e 59 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale assinalar que a iniciativa legislativa, nesse caso, é possível, haja vista que a alteração pretendida diz respeito apenas ao Poder Legislativo, tomando-se o cuidado de não alterar o artigo 9º da legislação em questão, na parte que dispõe sobre a administração pública indireta, pois, nesse caso, a iniciativa cabe apenas ao Executivo. Por fim, eis a decisão do TCE Paraná. Processo número 2056-86 de 2019. Assunto: prestação de conta anual da entidade Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná, interessado Evalmir Aparecido Severo, José Aparecido Meneguim, procuradores, relator, conselheira Cagão de Massa Leão, acórdão 3.492 de 2019. Segunda Câmara, prestação de contas da Câmara Municipal de Santa Amélia, exercício de 2018, julgamento pela regularidade das contas com determinação. Primeiro, relatório. As contas da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná, relativas ao exercício de 2018, foram encaminhadas pelo senhor Evalmir Aparecido Severo, gestor do exercício seguinte de 2019, dando cumprimento às disposições e determinações legais. Recebidas foram submetidas à análise e instrução da Coordenadoria de Gestão Municipal, CGM, e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Conclusão da Unidade Técnica da CGM. Após a análise da documentação encaminhada, emitiu a instrução número 3020 de 2019, peça 17, posicionando-se pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Santa Amélia, exercício de 2018. Destacou, no entanto, que as conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas e por divergências nas informações de caráter declaratório. Ressalvou ainda as constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias e denúncia, dentre outros. Terceiro, análise do Ministério Público. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, por intermédio do parecer 699 de 2019, quarta peça 18, relata do procurador Gabriel Ledger, após o exame relativo às disposições constitucionais e legais, manifestou-se pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Santa Amélia, exercício de 2018. Entretanto, ressalvou que o controle interno do município foi exercido pelo servidor Nilson José Martins, que é ocupante do cargo efetivo de fiscal DCM, no quadro do Poder Executivo, sendo que esse arranjo institucional não observa a previsão do artigo 9º da Lei Municipal 1114 de 2005, que diz, artigo 9º, o controle interno instituído pelo Poder Legislativo e pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no Importante salientar, logo de início, que acompanhamos o entendimento pela regularidade desta prestação de contas, em consonância com o CGM e o órgão ministerial. Entretanto, em relação ao posicionamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas quanto à necessidade de modificação do vigente artigo 9º da Lei Municipal 1114 de 2005 para que, enfim, adeque-se ao atual sistema de controle interno do município. Entendo que tal posicionamento é pertinente e deve ser colocado em prática. Note-se que o referido artigo exige a criação de uma unidade seccional do controle interno, no âmbito do Poder Legislativo, atuando de forma integrada e com supervisão da unidade de controle, tendo em vista que essa exigência jamais foi atendida pelas diversas gestões do Legislativo. É indispensável que a Câmara Municipal de Santa Amélia altere a legislação em vigor e, assim, retire tal exigência.
Portanto, concluímos que, pela regularidade do item, sem a aplicação da multa proposta pelo órgão ministerial, mas com a emissão de determinação à Câmara, por meio de seu atual representante legal, para que tome a iniciativa de alterar o mencionado dispositivo legal, retirando a exigência de criação de uma unidade seccional de controle no âmbito do Poder Legislativo. Quinto, conclusão. Diante de todo o exposto, acompanhando a Coordenadoria de Gestão Municipal e o douto Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e ainda considerando tudo mais o que consta no processo na forma do artigo 16, primeiro, da Lei Complementar 103 de 2005, propomos que esta Corte julgue pela regularidade as contas da Câmara Municipal de Santo Américo, Paraná, exercício de 2018, de responsabilidade do seu presidente José Aparecido Meneguim, CPF 108-763-71802, gestor da entidade no exercício. Por fim, determine-se ao atual presidente da Câmara para que comprove, no prazo de 90 dias, a adequação da legislação municipal ao sistema de controle interno do município. Após o trânsito em julgado, remeta-se à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para registro nos termos do artigo 301, parágrafo único do Regimento Interno, tendo em vista o artigo 28 da Lei Orgânica e os artigos 175L e 248, parágrafo 1º do Regimento Interno. Por fim, autorize-se, após o cumprimento integral da decisão, o encerramento do processo e encaminhamento à diretoria de protocolo para arquivamento, nos termos do artigo 398, parágrafo 1º do Regimento Interno. Curitiba, 22 de outubro de 2019. Vistos, relatos e discutidos, acordo os membros da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator, conselheiro Artagão de Matos Leão, por unanimidade em, primeiro, julgar na forma do artigo 16, parágrafo 1º da Lei Complementar número 103 de 2005, pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Santa Amélia, exercício de 2018, e responsabilidade do seu presidente, senhor José Aparecido Meneguim, gestor da entidade no exercício. Segundo, determinar ao atual presidente da Câmara que, para que comprove no prazo de 90 dias a adequação da legislação municipal ao sistema de controle interno do município. Terceiro, remeter os autos, após o trânsito em julgado, à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para registros, nos termos do artigo 301, parágrafo único do Regimento Interno, tendo em vista o artigo 28 da Lei Orgânica e os artigos 175L e 248, parágrafo 1º do Regimento Interno. Quarto, autorizar, após o cumprimento integral da decisão, o encerramento do processo e encaminhamento à diretoria de protocolo para arquivamento, nos termos do artigo 398, parágrafo 1º do Regimento Interno. Voltados nos termos acima, os conselheiros Artagão de Matos Leão e Ivan Schopper Linhares e o auditor Cláudio Augusto Cânia, presente a Procuradoria do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Joana Sternat Reiner. Sala das Sessões, 5 de novembro de 2019, sessão número 40. Artagão de Matos Leão, presidente. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná, 6 de janeiro de 2020. João Aparecido Silveira, presidente. Gilberto Luiz Mossato, vice-presidente. Luiz Henrique Ganuso, primeiro secretário. José Aparecido, segundo secretário. Pequeno expediente. Palavra franca aos vereadores que desejarem falar. Grande expediente. Para os oradores inscritos usarem a palavra. Intervalo regimental de 15 minutos.